Queridos, o tema de hoje é Jesus, a fonte da vida. Não é? Nós vivemos em um mundo onde os privilégios são usados de forma egoísta, visando apenas a autopromoção das pessoas. Porém, o reino de Deus, e nós costumamos falar que o reino de Deus é o reino de ponta cabeça, não é? Porque ele diz que os últimos serão os primeiros, aquele que serve, que é o líder, não é? Então, mais uma vez, a Bíblia ela vem inverter a forma como nós vivemos e como este mundo funciona, nos apresentando uma realidade totalmente diferente. Jesus é o único que poderia se exaltar e usar os seus privilégios de forma egoísta. Porém, ao invés disso, ele escolheu servir e se sacrificou para que isso acontecesse. Isso desafia a nossa lógica, desafia a forma como nós pensamos e usamos, não é, os nossos privilégios e redefine o verdadeiro significado de grandeza e de nobreza. Não é? Então, hoje eu vou convidar vocês para nós refletirmos sobre a vida de Jesus, a escolha que ele fez e o impacto que isso causa em nossas vidas hoje. Não é? E eu quero começar lendo Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Vou aguardar você abrir aí, para nós lermos juntos. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. Antes de nós lermos, fazer uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça sobre nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui hoje, Deus. E porque se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor tem propósito. O Senhor tem algo para nos falar. O Senhor tem algo para trabalhar em nosso coração. Que ao ouvirmos a tua palavra, teu Espírito possa nos transformar. Nós possamos sair daqui, Pai, com alívio, com respostas e com bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 6, começa assim. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte da cruz. Vamos até aqui e eu quero fazer algumas reflexões em cima desse texto. Então, se quiser manter aí aberto por um tempo, tá bom? Porque você vai acompanhando junto. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: é curioso ver as pessoas mudarem quando elas não precisam mais de você. E essa é uma triste realidade, não é? Quando você não é mais útil, as pessoas elas mudam a forma como elas te tratam, não é? Enquanto você ainda tem utilidade para elas, não é? Você é tratado de uma forma. E quando elas não precisam mais de você, você é tratado de outra forma. Infelizmente, as pessoas, quando elas recebem algum nível de privilégio, não é? Ela já muda a forma como ela lida. E ela acaba se tornando, infelizmente, eu estou generalizando, né? Temos pessoas que, abençoadas pelo Espírito Santo, transformadas, é diferente. Mas o ser humano no seu estado normal, quando ele tem algum nível de privilégio, ele já começa a crescer no seu interior, uma autopromoção, um ego grande, e ele começa a se sentir de tal forma a ser superior aos outros, não é? Porque ele acaba usando esse privilégio de forma egoísta. Agora, olhe para Jesus. Né? Jesus, ele é Deus, o ser todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Ele poderia usar todos os seus privilégios também de forma egoísta, ou seja, para ele. Afinal de contas, ele não deve nada para ninguém. Não é?
Mas, ao contrário disso, Jesus, Deus, Ele usa o teu privilégio para o benefício dos outros. E veja, quem somos nós, não é? O ser humano ele é tão limitado, ele é tão frágil, enquanto Deus, todo-poderoso, imortal, não é como que se Ele precisasse de nós para alguma coisa. Pelo contrário, Ele criou os céus e a terra, o universo depende dele para existir. E mesmo assim, Ele decidiu usar seu privilégio em benefício de outros. O versículo 6, que diz, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar, de forma um pouco mais clara, talvez, ficaria assim, eu sou Deus, mas eu não vou usar esse privilégio para mim mesmo. Eu não vou ser egoísta. Eu vou usar o meu privilégio de ser Deus para abençoar, para beneficiar outras pessoas. E essa atitude ela vai contra a nossa natureza. Ela vai contra a cultura vigente aqui neste mundo, a tudo que nós aprendemos, a tudo que nós fazemos. Jesus aqui está apresentando um caminho mais nobre, um caminho superior. Jesus aqui está apresentando como funciona o reino dos céus. Certa vez, numa entrevista, um grande consultor de RH, ele disse aquilo que ele chamou ser o sucesso da sua carreira. E ele falou assim, se você deseja descobrir o verdadeiro caráter de um funcionário, não lhe dê responsabilidades, e sim privilégios. A maioria das pessoas conseguem lidar com a responsabilidade, se tiver um salário à altura. Mas só os verdadeiros líderes conseguem administrar os seus privilégios. Um líder usará seus privilégios para ajudar a outros e construir a organização. Um homem de menos caráter usará os seus privilégios para promover a si mesmo. Então veja o que este homem, um consultor de RH, com anos de experiência, lidando com pessoas, ele está dizendo que o sucesso dele é dar privilégios para as pessoas e observar como elas lidam com isso, como elas administram os privilégios que ela tem. E ele termina dizendo que pessoas com mais caráter utilizam aquilo que têm não apenas para benefício próprio, mas também para abençoar outros, não é? Para beneficiar outras pessoas. E aqueles com menos caráter usarão todos os seus privilégios de forma egoísta. Totalmente olhando para o seu próprio umbigo, totalmente para a sua autopromoção. Logo no início da Bíblia, você tem Adão e Eva. Adão e Eva ali, eles representam a humanidade e eles tinham um privilégio tremendo, né? Eles foram os primeiros a serem criados, eles compartilhavam de um relacionamento face a face com Deus, eles moravam no Éden, Deus havia dado a responsabilidade para eles de nomear os animais, de cuidar daquele local, enfim, eles tinham grandes privilégios. E o que eles fizeram com o seu grande privilégio? Na primeira oportunidade, eles dispensaram Deus e de forma egoísta, né, declararam que agora eles eram donos de sua própria vida e não dependiam mais de Deus para nada. Eles usaram seus privilégios de forma egoísta para uma autopromoção. O resultado disso é que hoje, literalmente, nós continuamos pagando com sangue, suor e lágrimas. E não como se a culpa fosse deles, porque nós, como seres humanos, continuamos fazendo essa escolha constantemente. Nós continuamos constantemente, diariamente, usando os nossos privilégios, como, por exemplo, o privilégio da liberdade de poder escolher, para muitas vezes escolher ir contra a vontade de Deus de forma deliberada, mesmo entendendo que aquilo ali nós não deveríamos estar fazendo ou não agindo daquela forma. Você tem Lúcifer, Satanás. Não é? Lúcifer, a este momento, ele era o maior ser angelical. Ele tinha um privilégio tremendo. E o que ele fez com o seu privilégio? Como ele administrou aquilo que ele tinha? Da mesma forma, ele armou uma rebelião contra Deus porque ele queria tomar o lugar de Deus. Ou seja, assim como o homem, Lúcifer também quis dispensar Deus.
e fazer as coisas do seu jeito. O resultado é que ele foi condenado à morte eterna e agora, não é, tenta destruir todo mundo e todas as pessoas para levá-los junto com o seu destino. Veja, nesse aspecto, me parece que o coração dos homens, o nosso coração no seu estado pecaminoso, se parece muito com o coração do próprio Satanás, não é? Quando nós temos a oportunidade, estamos cheios de privilégios, nós decidimos tirar Deus de nossas vidas e fazer aquilo que nós queremos com as nossas próprias vidas, não é? Mas veja, ao contrário, em contraste disso, de novo, olhe para Deus. Olhe para Deus. Deus é o ser mais poderoso, Ele não tem início, Ele não tem fim. Ele é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Ele não depende de nada daqui, pelo contrário. O universo depende de Deus para existir. A Bíblia fala que, não é, Ele usa o planeta como apoio dos seus pés. Ou seja, Ele é o possuidor de todos os privilégios que nós podemos imaginar e aqueles que nós nem sabemos que poderia existir. E o que Deus fez com todo o teu privilégio? Como Ele administrou tudo isso? Ele usou seus privilégios para o bem e benefício de outros. Esses outros somos nós. Olha o contraste do reino dos céus com o mundo, né, o coração pecaminoso dos homens e o próprio Satanás. Então veja, observar como a pessoa administra seus privilégios te dá um norte do quanto aquela pessoa tem se permitido ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção, no versículo 6 que nós lemos, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. No versículo 6, está nos afirmando que Jesus usou seus privilégios para o nosso bem. Mas dizer que usou, ou falar que usou, não significa que usou, não é? O que as pessoas falam, você precisa considerar se na prática aquilo existe, né? Falar que ama teu esposo, falar que ama teu esposo é fácil. Você tem que agora que ver se na prática esse amor ele surge de alguma forma, certo? Porque ficar no discurso, no campo das ideias, não é? A pessoa pode ser o que ela quiser. Mas logo no versículo 7, nós já vemos a prática. Jesus, de fato, vindo fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Ao invés disso, se esvaziou, ou seja, se desprendeu dos seus privilégios, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Então nós temos Deus se diminuindo para caber dentro de um corpo humano, para abençoar toda a humanidade. Então Jesus, e aquilo que a Bíblia diz, Jesus, ele não fica na promessa, mas ele faz. Ele praticou aquilo que ele dizia. Ele de fato viveu e serviu toda a humanidade. Jesus não fingiu ser uma pessoa que servia a outras pessoas. Jesus não é um líder com um discurso vazio. Jesus nunca foi o líder que manda os seus à frente e ele fica lá atrás. Jesus sempre esteve à frente. Afinal de contas, sempre partiu dele o desejo de estar conosco. Se nós somos amados por Deus, é porque Ele desejou nos amar, não porque nós o buscamos. E não poderia ser diferente, porque servir, amar pessoas é a própria natureza de Deus. Ele é o amor. E ao ler os evangelhos, não é, que é Mateus, Marcos, Lucas e João na sua Bíblia, você pode ver isso acontecendo através de diversos relatos de testemunhas oculares, não é? Diversas histórias, acontecimentos. Você vê Jesus amando, você vê Jesus quebrando barreiras geográficas, quebrando barreiras étnicas,
fazendo o que fosse possível e o impossível para abençoar pessoas, para estar com pessoas, não é? Para beneficiar outras pessoas. Se você ler os evangelhos com atenção, você vai ver que Jesus ele chorou pouquíssimas vezes. E essas pouquíssimas vezes que ele chorou, ele nunca chorou pelos seus problemas. Ele chorava pela dor das pessoas. Tamanho era a sua empatia, a importância que ele dava e o quanto ele queria abençoar as pessoas. Ele sempre esteve à disposição. E ele veio em formato humano para nos mostrar isso. Mas de tudo aquilo que Deus tem nos abençoado, de tudo aquilo que Deus tem nos entregado, de tudo aquilo que Deus conquistou e nós podemos usufruir, aquilo que é mais precioso para mim é a vida. A vida. Deus nos ter dado a vida. Afinal, sem a vida, do que valeria o resto? Não é? Porém, a vida que Deus veio nos dar não é qualquer tipo de vida, é uma vida diferente. João capítulo 1, versículo 4, eu não preciso abrir, eu vou ler rapidamente aqui, é apenas um pequeno trecho. Diz assim: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Irmãos, hoje eu não vou investir muito tempo em explicar o porquê Jesus está sendo chamado de a palavra aqui, mas o ponto é que usar a palavra foi uma tradução do original da Bíblia de um conceito que significava, não é, que Deus é um ser todo-poderoso, racional, criador de todas as coisas. Então João aqui está apresentando Deus e quando ele diz que Deus é a palavra, ao invés de ele dizer tudo isso, ele usa apenas o conceito. Então, como se ele falasse, Jesus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele possuía a vida. E a vida, e sua vida trouxe luz a todos nós. Numa primeira olhada nesse texto, ele já é maravilhoso, porque Deus nos trouxe vida, e Ele é a própria vida. Só que num olhar mais atento, nós vemos que Deus, ele, né, nos detalhes, isso se torna mais precioso ainda. A Bíblia, ela foi escrita em outra língua. Como eu acabei de dizer aqui, palavras podem significar conceitos. Né? E esse trecho aqui, ele foi escrito na língua grega. E os gregos, quando eles falavam sobre a vida, eles diferenciavam os tipos de vida. Né? Diferente do português, você só tem um termo, que é vida. E se você quiser diferenciar, você vai ter que explicar qual tipo de vida você está falando. Lá não, eles tinham 3 nomes diferentes para indicar vidas. Talvez tenham mais, mas os 3 principais, eles tinham 3 principais nomes, tá? Para descrever vida. O primeiro nome que eles tinham era bios. Então, ele tinha uma vida que chamavam de bios. O que é essa vida? É uma vida biológica, vida material. Ou seja, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo deste mundo, tudo aquilo que é passageiro, eles chamavam que fazia parte dessa vida bios. Em Lucas 8,14, Jesus fala sobre as preocupações da vida. Ali, o termo vida é bios, porque está falando das coisas deste mundo, das coisas materiais, das nossas preocupações do dia a dia. Tá? O outro termo que eles usavam era psique, que falava a respeito de uma vida individual, falava a respeito das nossas emoções, da personalidade, da consciência. Então, falava a respeito da vida interior da pessoa. Não é? Mateus 10, 28, Jesus ali ele faz uma distinção entre a morte do corpo e a alma, e ali ele usa, não é, o termo da vida psique, porque ele está falando de algo, não é, a respeito da sua consciência, da sua alma. Agora aqui em João, onde nós lemos que Jesus, o Todo-Poderoso, ele possuía a vida, e a vida dele trouxe luz a todos nós, João usa um termo que é o termo menos usado no grego para se referir à vida. Não é? E qual é o nome desse termo? Esse termo é zoe. O termo grego que está sendo usado aqui é zoe. E que tipo de vida é essa que João está falando especificamente? Zoe é especialmente a vida espiritual. É a vida eterna, que só pode ser concedida por Deus, por ninguém mais. Ou seja, é uma vida superior e totalmente diferente das outras, porque ela não é passageira, ela não acaba. E ela vem diretamente de Deus.
O próprio João vai explicar melhor o que ele quer dizer quando ele usa esse termo zoe, que é no João 1, versículo 10, ele diz assim, ó: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e que satisfaz. Então, João está apresentando Jesus como um ser todo-poderoso, mas esse ser todo-poderoso, com todos os privilégios, ele usa esses privilégios para nos dar uma vida. Qual vida? Uma vida onde nós encontramos plenitude e satisfação. Uma vida superior a qualquer outro tipo de vida que nós podemos experimentar aqui. E somente Ele tem essa vida, porque Ele é a própria vida. Você sabe que desde quando o ser humano é ser humano, ele está em busca da tal felicidade, né? Em outras palavras, nós sempre estamos buscando viver uma vida onde nós temos plenitude, não é? Ou seja, nós nos sentimos confortáveis, com boa qualidade, e nós tenhamos satisfação, estejamos satisfeitos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, para encontrar uma paz, uma estabilidade. Não é? E nós estamos sempre buscando essas coisas, alcançar esse status de vida, onde nós estamos plenos e onde nós estamos satisfeitos. E as pessoas vão buscar isso nas mais diversas coisas e pessoas. Não é? Alguns tentam buscar uma satisfação e plenitude através de relacionamentos. Então ela busca em outras pessoas se sentir satisfeita. Só que isso é um erro tremendo, porque pessoas mudam, pessoas se vão, e se a tua satisfação está em algo que muda, a tua satisfação não é duradoura de forma nenhuma. De algo que pode ir embora, ou é a plenitude da sua vida, então a todo tempo, não é, você vai ver uma ansiedade de que ela pode acabar, mesmo se você conseguisse encontrar essa plenitude em outra pessoa. Então, buscar plenitude e satisfação em relacionamentos ou em outras pessoas, não é? A própria experiência de vida comprova que não funciona. Nós buscamos no dinheiro e naquilo que o dinheiro pode comprar, ou seja, nos bens materiais. As pessoas compram, elas consomem, elas trocam seus aparelhos. Enfim, tudo que o dinheiro, o ter dinheiro e o que o dinheiro pode comprar, elas vão buscando nessas coisas encontrar um nível de felicidade onde elas tenham satisfação e plenitude na sua vida. Mas você já experimentou com certeza conquistar aquilo que você queria e em pouco tempo você se ver novamente na situação que você estava, ou seja, precisando de mais. Você já comprou, por exemplo, algo que você tanto almejava, você sonhava, você se organizou, comprou aquilo e passou determinado tempo, já não tem mais aquela satisfação, plenitude. Não é? Pelo contrário, você está pensando às vezes vender aquilo para comprar outra coisa, ou para fazer outro procedimento. Ou você tinha uma meta na tua vida de alcançar X salário, ou trabalhar em tal lugar, e quando você chegou lá, você viu que não fazia mais sentido e você precisava de mais. Ou seja, a busca dos seres humanos pela vida plena e vida satisfeita não parece estar funcionando, certo? Você vai atrás de status, de sucesso? Veja bem, vamos fazer uma análise aqui, uma análise racional. Tá? O dinheiro. Todo mundo quer mais dinheiro. Ok. Não é errado você querer crescer na vida. Até aí tudo certo. Mas as pessoas usam o dinheiro como objeto que vai lhes trazer uma vida plena e satisfeita. Aí nós temos um grande problema. Tá? Mas tudo bem. Observe aqueles que foram atrás do dinheiro e conquistaram o dinheiro que você um dia queria ter. Então observe, sei lá, um milionário, um bilionário.
Se o dinheiro fosse a resposta para uma vida plena e satisfeita, por que eles também cometem suicídios? Por que eles também vivem em depressão? Porque eles, da mesma forma que nós, estão nos psicólogos, nos psiquiatras, estão doentes, estão com as famílias também desestruturadas, destruídas. Por que eles vivem o mesmo problema que nós vivemos? Se o dinheiro, teoricamente, fosse trazer a plenitude e a satisfação. Percebe? Quando você olha aquele que chegou lá, parece que ele tem o mesmo problema que você tem. Ah, tudo bem, ele tem mais qualidade de vida, ele tem algum tipo de conforto, mas essencialmente os problemas, parece que ele ainda está em busca de felicidade, né? Então, será que a resposta para uma vida plena e satisfeita é ter muito dinheiro? E cada vez ter mais dinheiro? Me parece que não. A prática da vida me mostra que não. Então, prestígio, ter algum tipo de status moral na sociedade, algum cargo alto. Segue o mesmo pensamento. A grande maioria não posso falar, mas grande parte dessas pessoas que são milionárias, bilionárias, isso vem acompanhado de status. Elas têm altos cargos, ou elas são famosas, ou grandes influenciadores. Então, elas têm grande prestígio diante da sociedade, são conhecidos, alguns até venerados. Mas se encontram do mesmo jeito. Você não para de ver famosos, pessoas de grande poder aquisitivo e status na sociedade, também passando pelos mesmos problemas. Passando por depressão, tristezas absurdas, percas, necessidade de tomar remédio para acordar, para dormir, psicólogos, psiquiatras. Percebe? Então, alcançar um certo nível de status, achando que aquilo vai lhe dar essa plenitude e satisfação que você busca na vida, também a vida está mostrando, a própria prática da vida está nos mostrando que não funciona assim. É engraçado porque nós gastamos talvez o maior tempo das nossas vidas buscando exatamente essas coisas. Enquanto a própria vida, se você olhar para ela de forma fria e calculista, ela está te dizendo que não encontra plenitude lá. Não tem satisfação lá. É como se esses chegassem no alto da montanha que nós queremos escalar ela todo um dia, e eles olhassem para baixo e olhassem para nós e falassem: olha, a plenitude e a satisfação também não está aqui. Também não está aqui. Eu já comentei aqui algumas vezes, em uma entrevista que a Madonna estava dando, ela disse que todos os dias ela sente como se ela tivesse que se provar novamente, porque nunca é o suficiente. E claro que ela é um grande trecho onde ela expõe, não é isso? Mas veja, ela está falando que tudo que ela tem, a vida que ela tem, e poxa, Madonna, ela pelo menos 2 ou 3 gerações conhecem o nome dela, ela não teve um hit só de sucesso, não é? Ela conquistou dinheiro, conquistou fama, prestígio, ela talvez seja o 0,1% dentro do meio artístico que conseguiu chegar num topo assim. Não é? E ela está dizendo: olha, todos os dias parece que eu tenho que me provar novamente. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Então, por que nós achamos que se nós conquistarmos aquilo ou qualquer outra coisa que você tenha na tua mente, será o suficiente? Se você, numa menor escala, já tem experimentado que a compra de algo novo traz uma felicidade passageira e logo depois está do mesmo jeito, ou conseguir um emprego naquele lugar que você queria, tem um status ali, mas logo depois você já está necessitando ter mais. Então, claramente, a busca pela vida plena e que traz satisfação, ela não está funcionando. E se nós fôssemos nos limitar a isso, a vida ela seria mais dura do que é e você morreria sempre frustrado. Por quê? Você teria que passar a vida toda buscando algo que você sabe que não vai dar aquilo que você precisa. Agora, o que a Bíblia está nos ensinando?
que existe um caminho alternativo. A Bíblia está nos ensinando que a vida plena e a vida que satisfaz, ela não pode ser encontrada em nada neste mundo. Nada aqui pode nos oferecer esse tipo de satisfação, esse tipo de plenitude. Por quê? Somente Deus tem essa vida. E somente Ele pode dar. Então, você não encontra no emprego, você não encontra no dinheiro, você não encontra realizando todos os seus desejos carnais. Só existe uma forma de você encontrar uma vida onde você tenha plenitude e satisfação. Em Deus. Em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra pessoa. É isso que João está nos dizendo. É assim que João está apresentando Jesus. João está falando, o ser todo-poderoso, ele tem a vida eterna, ele tem a vida plena e que satisfaz. E somente ele pode te dar isso. João está falando, parem as buscas. Nós encontramos. Nós encontramos. Em João capítulo 4, nós temos a história, né, o relato, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço. Né? Jesus estava chegando de uma viagem e ele parou num poço para beber água e ele não tinha vasilha nem jarro para tirar água dali e beber. E de repente chega uma mulher samaritana, ela estava sozinha, Jesus estava sozinho também, e ela chega para tirar água, para levar água para a casa dela, e Jesus ali começa a conversar com ela. E Jesus, ele sabe que aquela mulher, ela tem buscado uma vida plena e uma vida que satisfaz, mas ela tem buscado no lugar errado. Por quê? O próprio texto vai dizer que ela já teve 5 maridos, 5 homens em sua vida. E agora ela está com o 6º, que nem é seu marido, porque eles só se juntaram. Ou seja, Jesus sabe que ela está buscando uma vida plena e ele sabe que ela está buscando isso no lugar errado. E na conversa ali, Jesus começa a usar a metáfora da água que ela foi pegar para falar sobre a vida dela. Não é? E é como se ele falasse, olha, você não percebeu que a sua busca pela paz, pela vida plena, sempre te traz de volta aqui para você ter que buscar mais ainda? Todos os dias você volta de mãos vazias e você tem que buscar mais. Não é? Essa mulher aqui, como muitos de nós, acreditava que iria encontrar plenitude e satisfação nas coisas exteriores. No caso dela, ela estava buscando em relacionamentos. Em relacionamentos. Então veja, nós estamos falando de uma mulher de mais de 2000 anos atrás. O ser humano é o ser humano desde sempre. A tecnologia ela evoluiu, mas nós, como seres humanos, aquilo que nós buscamos é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa e nós buscamos literalmente no mesmo lugar. Ou seja, nós temos a história inteira do mundo, do ser humano, nos mostrando que essa busca em coisas desta terra não leva a lugar nenhum. E nós continuamos. E nós continuamos. Então Jesus está lá com aquela mulher e ela foi lá buscar água. E ele começa a falar, não é? Olha, essa água que você está buscando, não é? Isso que você está buscando, neste lugar, você vai amanhã precisar voltar para pegar mais. Só que eu tenho uma água que você nunca mais vai precisar vir buscar. Ela vai matar a sua sede eternamente. Versículo 13 e versículo 14 de João 4, ele diz assim, Jesus respondeu, quem bebe desta água? E aqui é lindo porque ela estava pegando água e Jesus começa a conversar com ela sobre a água, mas tipo assim, eu não estou falando sobre a água, querido, eu estou falando sobre a sua vida. Não é? E Jesus responde, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Ele está falando, você não percebeu que você já está no 6º relacionamento e você sempre está com sede? Você não percebeu que você está tendo que vir buscar água todos os dias? Não é?
E ele continua: mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então Jesus, ele direciona ela, fala: mas olha, é porque você tem buscado no lugar errado. Mas se você beber da água que eu tenho, daquilo que eu sou, nunca mais você vai ter que precisar vir buscar água. Porque dentro de você, você será a própria fonte que jorra vida. Ou seja, você terá a plenitude, a satisfação eterna. Eterna. É incrível e é bonito esse trecho, né? Porque você pode se colocar no lugar dessa mulher, né? Onde você tem tentado buscar satisfação e plenitude? Onde você tem buscado encontrar segurança para você ter uma vida estável? Onde você tem tentado encontrar conforto? No quê? Em quem? E assim como aquela mulher, né, nós somos esses que estamos sentados ali pegando água e tendo que voltar todos os dias. E Jesus está falando: você ainda não percebeu que não está dando certo? Você ainda não percebeu que todos os dias você tem que voltar aqui para pegar mais água? Você ainda não percebeu que a tua sede nunca acaba? Você ainda não percebeu que nos relacionamentos que você tem buscado água, você sempre acaba morrendo de sede? Você não tem percebido que você já mudou de emprego, já mudou de salário, já mudou de cidade, já mudou de curso, e você sempre está com sede? Você não se cansou ainda não desse jogo? Você ainda não percebeu a realidade? Esse ali é a conversa que Jesus está tendo. E aquela conversa, ela ecoa, ela chega até nós. E essa conversa, ela ecoa agora dentro do teu coração. Você ainda não percebeu que essa busca tua não tem fim? E que você vai levar essa vida toda e vai morrer tentando matar a tua sede, se você continuar buscando a tua plenitude, satisfação, essa vida que você tanto anseia, nas coisas deste mundo, nas pessoas aqui. E aí João vem e nos apresenta, na verdade Jesus se apresenta e João relata: agora se você buscar em mim matar sua sede, você nunca mais vai ter essa sede. Você finalmente vai encontrar a plenitude e satisfação. Quando eu leio isso aqui, me vem à mente, você já tentou empurrar uma bola na piscina? Ou uma boia? Mas geralmente uma bola. Aquela bola, ela fica se debatendo na tua mão, né? Ela fica querendo sair da tua mão. O que acontece? Ela está tentando buscar satisfação e plenitude. Só que você está colocando ela num lugar onde ela não foi criada para estar. A bola não é para estar embaixo d'água. Então, você está forçando ela a buscar a plenitude e satisfação num lugar que ela não era para estar. No meio que ela não deveria estar. E quando de repente você solta, essa bola escapa, ela pula na superfície, cai, e aí ela está plena. Ela está plena. Porque finalmente ela buscou onde ela foi criada para estar. Finalmente ela está onde ela foi criada para estar. Finalmente ela alcançou a plenitude. E veja, ela ainda está rodeada da água. Mas ela está em plenitude e satisfação. Ou seja, a vida plena, a vida que satisfaz, a vida que Deus tem para nós, não é sobre, ainda neste mundo, nós não termos mais problemas. Não é sobre você não ter mais água na sua volta. É sobre, independente das circunstâncias eternas, dentro de você, você estar pleno e satisfeito. É a forma como você agora enxerga o mundo e vê as situações. É a segurança de que você nunca está só. É a certeza de que o maior inimigo da humanidade, a própria morte, para nós não significa nada. É uma plenitude, porque agora você tem uma própria fonte que jorra água viva
dentro de você. Então não é sobre mudança de circunstâncias necessariamente. É sobre uma mudança dentro de você. Irmãos, e essa mensagem é maravilhosa, porque num mundo como nós vivemos, carente de esperança, desesperados, nós vivemos com medo. Nós saímos de casa com medo. Nós voltamos em casa com medo. Um dia você não pode comer tal alimento porque vai te dar uma doença. No outro dia aquele alimento você pode comer, mas o outro que podia não pode. E você não sabe nem mais o que você come. Não é? No meio de toda essa desesperança, no meio de egos inflados, onde aquilo que nós conseguimos de privilégio ou que Deus nos abençoa, nós acabamos agarrando e usando para o nosso próprio benefício, porque eu tenho que usar isso para eu alcançar a vida que eu quero, plena e satisfeita. A mensagem que a Bíblia traz, ela é maravilhosa e libertadora. Por quê? Você não precisa ser egoísta com as coisas que você tem. Você não precisa viver com medo, porque a própria vida está dentro de você. Você encontrou a plenitude, você encontrou a satisfação, você encontrou Deus. Você encontrou a vida que vale a pena ser vivida, você encontrou a vida que não acaba. Você encontrou a vida eterna. Você encontrou a segurança de ter alguém que olha por você. Afinal, Deus é Deus Pai, um Deus que cuida, um Deus que tem bons presentes, que tem planos maravilhosos para nós. Ou seja, o mundo pode estar caindo, mas você tem uma certeza dentro de você. Isso te mantém estável. No final de todas as coisas, nós permaneceremos. Nós permaneceremos. Mano. João aqui, toda a Bíblia, né? Mas João está apresentando Jesus como a resposta bela e definitiva para todas as questões que você tem na tua vida. Para todas. Definitiva. Definitiva. E não acaba aí, porque João ele fala que Jesus, o Todo-Poderoso, ele é a vida, ele possui vida, e a vida dele traz luz para nós, a vida dele nos ilumina. Então, de novo, a mesma ideia de que o privilégio que Deus tem, ele tem a vida, ele não guarda para ele beneficia outras pessoas, e no caso nós somos os beneficiados, mesmo sem merecer. Não é? O que isso significa? Que quando nós estamos em Deus e buscamos a vida de Deus e a recebemos, a vida dele dentro de nós traz luz. Traz luz. E você sabe que a escuridão, ela é a ausência de luz, ou seja, onde há luz, não há mais escuridão. Você tem um quartinho da bagunça na sua casa? Geralmente as pessoas têm um cômodo lá, que elas só jogam as coisas, e elas imaginam que existe algum fantasma que habita aquele quarto, né, que é um faxineiro, e ele está organizando tudo lá para você, e você só taca lá dentro, fecha e vai funcionar. A verdade é que não, né, irmãos? Daqui a pouco você vai receber na tua casa lá o pessoal daqueles programas de acumuladores, né? O vizinho está te denunciando. Né? Esse quartinho da bagunça, irmãos, se não chegou, vai chegar o dia que você vai ter que encarar ele, né? Tem um dia que você vai falar, não, eu tenho que organizar aquele quarto. E você chega lá, abre a porta, e quando você acende a luz, você começa a ver de novo a silhueta das coisas. Você começa a ver coisas que você nem lembrava que tinha. Né? Você começa a ver o real estado que aquele quarto está. Você ignorou ele por tanto tempo, mas agora a luz chegou ali. E você consegue ver o estado que aquele quarto está. É a mesma situação quando nós recebemos a Cristo. Não é? Ele acende a luz dentro do nosso quarto de bagunça. E você dá de cara com o verdadeiro estado que você se encontra. Com a verdadeira bagunça interior que você está. Só que veja, uma vez que bate a luz,
e você vê a situação que está, você tem condição de arrumar. Você tem condição de organizar. E é justamente o que a luz de Deus faz dentro de nós. A vida de Deus faz dentro de nós. E se a vida é o próprio Deus, quer dizer que é exatamente o que Deus faz em nós. O Espírito Santo organiza a nossa bagunça, nos transforma, ele muda as coisas de lugares, para que o quarto da bagunça se torne um quarto diferente. Não é? Então, a partir do momento que nós recebemos essa fonte que jorra a vida, né, o caos começa a tomar ordem. As coisas começam a mudar. Você já deve ter experimentado com certeza uma progressão de formas de pensar na tua caminhada cristã. Você percebe que você está mudando a forma como você vê as coisas, os seus desejos. As coisas estão sendo transformadas na tua vida. Isso é a luz de Deus entrando no seu quarto da bagunça. E é um processo. E é um processo. A tua vida começa a ganhar sentido. Você encontra um novo significado pelo qual vale a pena viver. Você encontra um motivo e um propósito, não apenas que vale a pena viver, mas que vale a pena morrer por isso. E você encontra a tão sonhada plenitude e satisfação. E uma vez que você encontrou a plenitude e satisfação, você se desprende de todo esse egoísmo dos seus privilégios e você então consegue usar seus privilégios não apenas para você, mas para outras pessoas, porque aquilo que você buscava você já encontrou. E você não é mais um acumulador tentando encontrar algo. Você foi encontrado ao mesmo tempo encontrou, e agora você está ajudando outras pessoas a encontrarem. E você ajuda essas outras pessoas com os privilégios que você tem, com seus dons, seus talentos, teu dinheiro, teu tempo. Percebe? Não dá para você tentar ser menos egoísta e se desprender e ser uma pessoa empática que está se preocupando e ajudando outras pessoas se você ainda não encontrou a resposta da sua vida. Senão você vai continuar sendo um belo de um egoísta, guardando todas as coisas, pensando em você. Por quê? Porque você está protegendo o seu tesouro como se ele fosse a resposta para a vida que um dia você almeja ter. Então, é lindo porque uma vez que você está em Cristo, a tua busca acabou. Você finalmente pode sentar e pode descansar. E pode descansar. Mas veja, para Jesus nos dar a vida, ele precisou entregar a vida dele. Uma vida em troca da outra. O versículo 8 de Filipenses diz assim: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabe que as pessoas estão sempre dispostas a ajudar outras pessoas, até que isso lhe custe alguma coisa, não é? Por exemplo, no nosso contexto aqui de igreja, infelizmente tem pouquíssimas pessoas. Na verdade, não é nem nessa igreja. Eu estou falando no contexto de igreja geral. Que elas querem mudar coisas da igreja e veem coisas que pode melhorar. Só que ao invés de ajudar, ela só fica falando nos cantos. Por quê? Porque quando ela vê que se ela se envolver para ajudar, isso vai lhe custar alguma coisa, ou seja, vai custar seu tempo, vai custar empenho, pode custar financeiramente, ela desistiu de ajudar. Então perceba, de forma geral na vida, as pessoas sempre estão dispostas a te ajudar, até que isso lhe custe alguma coisa. No final, ninguém está disposto a ajudar ninguém, essa é a verdade. Porque ajudar alguém já envolve custo. Já envolve custo. Uma ajuda que você faz é que você está se desprendendo de uma parte do que você tem ou do que você é para levar até outra pessoa e ajudá-la naquele momento. Não é? Então, quando as pessoas percebem que ajudar custa, elas tá bom assim mesmo. Nunca reclamei também. Tá maravilhoso. Não é? Olhe para Deus, novamente, olha para Deus. Ele não precisava fazer nada por nós.
Porque nós não éramos merecedores. A Bíblia diz que nós não éramos merecedores. E você mesmo pode chegar a essa conclusão. Você acha, olhando para a tua vida, para as tuas falhas, seus limites, que você merecia tanto amor assim? Irmãos, o tanto que eu piso na bola, falho, cometo pecados com Deus, eu fico até constrangido às vezes do amor que Ele me permite experimentar novamente. De tantas vezes que eu já pedi perdão. Não é? Então, Ele não precisava fazer nada por nós. Mesmo assim, Ele fez. E é aí que o fazer de Deus ganha um valor imensurável. Porque Ele decidiu nos ajudar, mesmo que isso custasse muito para Ele. Então veja, nós queremos ajudar as pessoas até que isso lhe custe alguma coisa. Jesus decidiu nos ajudar, nos abençoar, custando a vida dele. Ou seja, não é qualquer tipo de ajudinha, entendeu? É algo valioso, é uma demonstração pura de amor. E o texto fala que ele foi obediente, ele foi voluntariamente. Porque ele poderia decidir não ir até a cruz. Ele era Deus. Mas de forma voluntária, ele decidiu permanecer até o fim e morrer no nosso lugar. Voluntariamente. Então, um missionário que ele conta que ele estava andando aqui pelo Brasil e ele entrou numa dessas feiras que o Brasil tem, né? Festa da barraca, feira e tal. E tinha uma banca lá, que era uma banca de artigos religiosos. E tinha um monte de cruz e crucifixos pendurados. E tinha uma placa escrita assim: cruzes em promoção. Cruz em promoção. E ele pensou assim: é exatamente isso que muitos cristãos estão procurando hoje em dia. Cruzes que não lhe custem quase nada. E ele diz: a cruz do meu Deus, para me ajudar, custou muito caro. Por que a minha cruz deveria ser diferente? Ele está falando, por que eu recebi uma ajuda que custou a vida de alguém e eu não estou disposto a ajudar? Eu não estou disposto a desprender daquilo que eu tenho, uma parte dos meus privilégios, para beneficiar outras pessoas. Por quê? Por que a cruz do meu Deus é mais pesada que a minha? Tem uma frase que eu uso muito, que é uma frase que meu pai me ensinou, e ele diz assim: tudo que é obrigado perde o valor. E tudo que é obrigado, de fato, perde o valor. É o que eu sempre falo. Se você fazer uma festa de aniversário, se você tiver que pagar para as pessoas irem na tua festa, que valor isso tem? Se elas não vão lá de forma voluntária. Então veja, Jesus decidiu nos ajudar, e isso custou muito caro para ele. E a ajuda que ele decidiu nos ajudar, ele decidiu, ou seja, ele tinha a decisão de não ajudar, foi voluntária. Percebe como isso tem valor? Quando alguém busca te ajudar de forma voluntária, sem você merecer, muitas vezes sem você pedir, e essa pessoa está investindo tudo o que ela tem para te ajudar. Esse é o retrato de Deus e o amor dele por você. E aí João 3,16, o famoso João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E termina dizendo que Deus não enviou seu filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então veja, a vinda de Cristo aqui não foi para trazer condenação, foi justamente para nos salvar da condenação. Foi justamente para nos mostrar um caminho que é possível viver uma vida plena e satisfeita, um caminho que é possível sermos salvos. Porque condenados nós já estávamos. Condenados nós já estávamos. Então, Deus fez tudo isso que Ele fez. E Ele morreu naquela cruz para nos dar a vida. Qual vida? Essa vida Zoe. Uma vida superior a qualquer outra vida. Uma vida que traz plenitude e satisfação. No final das contas, a cruz, que é aquela ilustração terrível de alguém sendo assassinado ali,
é uma grande declaração de Deus dizendo: eu te amo. Eu te amo. Mesmo que isso me custe a minha própria vida. Isso é forte. Isso é muito forte. É alguém entregando a vida e sangrando por você. Eu quero concluir amarrando tudo isso, né? Então, Jesus usou seus privilégios para nos salvar e nos oferecer a vida verdadeira. A sua morte na cruz foi o maior ato de amor. A plenitude que buscamos está nele. E como nós responderemos a este amor? A cruz é um convite. Receberemos essa vida ou continuaremos buscando satisfação onde nunca encontraremos? A cruz é um convite. E para aqueles que aceitam o convite, ela se torna uma declaração de amor. Só que agora você tem diante de você a decisão. Você vai pelo caminho da cruz ou você vai continuar buscando plenitude e satisfação nas coisas e nas pessoas? Refletir e praticar, irmãos. Pode colocar para mim o ponto 1? Com o que você tem preenchido a sua busca pela vida plena que satisfaz? Irmãos, naturalmente nós temos desejos, nós compramos e nós almejamos crescer, etc. Não é sobre isso. É sobre buscar nessas coisas satisfação e plenitude, certo? Então, tenta identificar na tua vida se você tem projetado nessas coisas ou em pessoas a vida plena e satisfeita que somente Deus pode te dar. O ponto 2. Jesus decidiu te alcançar com vida, mesmo lhe custando muito. Como isso impacta a forma que você tem se relacionado com Deus e com a igreja? Irmãos, o evangelho não é uma brincadeira. Alguém morreu para você estar aqui. Então, o amor que Cristo tem por nós e o quanto Ele entregou, isso deveria mudar a forma como nós nos relacionamos com o evangelho. E se você até hoje tem levado, não é, empurrando, você mudar a forma como você se relaciona e começar a levar a sério o que Deus é e o que Ele fez. E a comunidade, a igreja. Não é? E o ponto 3 é qual pessoa você pode compartilhar deste amor essa semana. A mensagem não é sobre encontrar a resposta e poder se desprender daquilo que você tem para beneficiar outras pessoas. Então, todo o privilégio que você está tendo de vir à igreja, aprender mais sobre Deus, receber o amor de Deus sobre a tua vida, não é? Ter a provisão de Deus sobre você, sobre sua casa, enfim, poder experimentar a transformação. Como você vai usar tudo isso? Como você tem usado tudo isso? Será que compartilhar o amor de Deus com uma pessoa essa semana será muito para você? Não. Ou você é do time que eu tenho interesse em ajudar até que isso me custe alguma coisa? Porque talvez custe. Com certeza vai custar um tempo da sua vida. Pode custar uma xícara de café. Mas comparado ao que você recebeu, o que é isso? O que é isso? Nós vivemos pela nossa agenda, e se você perceber a nossa agenda, em grande parte ela é pautada pela busca das coisas, em busca das pessoas. Para um dia nós chegarmos na vida que nós queremos ter plenitude e satisfação. Como eu disse, você é saudável, você trabalha, você busca melhorar a qualidade da sua vida. Só que essa agenda, muitas vezes, ela é colocada no lugar de Deus e ela é vista, e as coisas que estão ali é vista como aquilo que vai trazer para você a vida que você deseja. E se você decidir alterar um pouquinho tua agenda, não é? E convidar algum amigo, alguma pessoa que você sabe que está passando por um problema e sentar com ela, ouvir ela. E se você que puder colocar 30 minutos na tua agenda, 45 minutos, né? Para convidar alguns irmãos da igreja a sentar
poder conversar uns com os outros. É tão simples, sabe? A gente está falando de 40 minutos numa semana. A gente está falando de 30 minutos. Mas veja, nós de fato temos a tendência de agir de forma egoísta. E o nosso tempo, ele replica isso. Né? O nosso tempo a gente usa só para nós. Né? Só para nós, grande parte do tempo. Irmãos, dito, né, tudo isso, eu creio que Deus falou ao teu coração, o Espírito Santo trouxe à tua mente aquilo que ele deseja mudar, deseja adicionar ou retirar da sua vida.